Eu estou de volta e quero agradecer você que está participando comigo, porque a sua participação é sempre muito importante. Você, quando participa, você que é sócio, você é a beleza da Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. E sabe, todos nós gostamos que você participe porque a gente quer rezar por você pelas suas necessidades mais urgentes. Eu tenho aqui vários pedidos de oração, aliás, não coloquei ainda nenhum aqui na urna, vou colocar agora, agradecendo você que participa comigo. Obrigado, o Benedito Nito, lá de Coronel Macedo, São Paulo, a Nivalda Barbosa Nunes, de Campinas, a Maria Ângela Silveira Matos, de Brasília, Distrito Federal, a Nair Lima Silva, de Andirá, no Paraná, a Josenice Honório dos Santos, de Jequié, na Bahia, o José Gomes da Silva, de Ipueiras, no Ceará, o Leonardo Prenda Xavier, de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, a Neuza Filomena Volpe, de Joinville, Santa Catarina, Maria Genilde da Silva, de Propriá, em Sergipe, a Maria das Graças Souza, de Guarapari, no Espírito Santo, a Carminha Formaggio, de Piracicaba, São Paulo, a Rita de Cássia, de Engenheiro Coelho, São Paulo, a Carlota Lopes Dias da Silva, de Piripiri, lá no Piauí, a Maristela Bresciani, de Brusque, lá em Santa Catarina, Terezinha Souza Oliveira, de Salto de Pirapora, São Paulo, a Rita de Cássia, participando bastante aqui com a gente, lá de Engenheiro Coelho, São Paulo, o Tarcísio da Silva Montelo, de Catanhede, no Maranhão, Simone Almeida Vitória, de Feira de Santana, na Bahia, Maria Gorete Soares de Lima, de Pedro Velho, no Rio Grande do Norte, Gisele Neitzik, de Pomerode, em Santa Catarina, Tânia Mara Fernandes Cardoso, de Quatis, no Rio de Janeiro, Maria Imaculada da Silva Brandão, de Bom Repouso, Minas Gerais. Estava sentindo falta do povo de Minas Gerais, aí que sempre participa com a gente. Um abraço lá para o povo de Bom Repouso, o povo de Minas Gerais. Deus abençoe. Otacílio das Dores Brito, de Gurupi, no Tocantins, a Lucicleide Meireles de Oliveira, de Nova Soure, na Bahia, a Sandra Maria Muniz, de Bom Jardim, no Rio de Janeiro, de vários cantos do Brasil. Daqui a pouquinho eu continuo lendo aqui a sua participação, mas estou feliz, viu? De todas as partes aí do Brasil, tendo participação aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Nós queremos te ajudar, rezando por você, pedindo bênção de Deus para você e para toda a sua família. Mas vem aqui comigo, porque eu quero agradecer também a Marinete Maia Gabriel, do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua participação. Ela tomou a decisão de começar a fazer parte da nossa família, é nossa nova sócia, que está concorrendo aqui a Bíblia das Mãos Ensanguentadas de Jesus no sorteio do sábado. E eu estou recebendo aqui muitas outras participações do nosso quadro Catequizando, o povo todo craque aqui acertando qual é a alternativa correta. Qual dessas imagens simboliza o Espírito Santo? O cordeiro, a pomba ou as flores? Você está concorrendo o CD Brado de Vitória e o Devocionário do Preciosíssimo Sangue de Jesus. Agradeço aqui o Rivaldávio Machado da Mota, de Águas Formosas, Minas Gerais, a Maria Amélia Rosa, de Capivari de Baixo, em Santa Catarina, a Maria Geni Moreira, lá de Taubaté, o Ricardo Alberto Sordilli, de São Sebastião da Grama, a Onete Almeida Barros, de Passa Quatro, em Minas Gerais, a Lídia Maria Trevisan Sordilli, de São Sebastião da Grama, a Rita Aparecida Causman Sampaio, de Rolândia, no Paraná, a Rosalina do Carmo Barbosa, de Simplício Mendes, no Piauí, a Maria Matilde da Silva, de Cambuí, Minas Gerais, Maria Madalena Moura, de Nanuque, Minas Gerais, a Sandra de Fátima Macedo, de Laçance, em Minas Gerais, a Maria Aparecida de Fátima, de Pederneiras, São Paulo, o Ricardo Alberto, de São Sebastião da Grama, Clara Maria Gonçalves, de Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo, a Dulce Cleide da Silva Barreto, de Pacatuba, em Sergipe, Maristela Rosângela Souza, de Mar de Espanha, Minas Gerais, Maria das Graças Cesarino, de Batatais, em São Paulo, Jackson de Jesus do Santo, de Catanhede, no Maranhão, Clarice Flor de Farias, de Montemor, São Paulo, Maria Celeste de Souza Silva, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, Ricardo Alberto Sordilli, participando aqui novamente, a Rejane Feft Miller, de Brusque, em Santa Catarina, a Célia das Graças Ribeiro, de Alfenas, Minas Gerais, obrigado, e muitas outras participações aqui, que daqui a pouquinho eu continuo falando. Você está concorrendo ao CD Brado de Vitória e também o Devocionário do Preciosíssimo Sangue de Jesus, com a novena das Mãos Ensanguentadas. E olha só, você tem medo do quê? Quais são os seus medos? Você tem enfrentado os medos? Mas primeiro,
Quando você tem que enfrentar um inimigo, e às vezes o medo é o grande inimigo, você precisa primeiro identificá-lo. Quais são os seus medos? Vamos descobrir aí com o povo pelas ruas quais são os medos que eles enfrentam? Acompanhe comigo. Você tem medo de alguma coisa? Do quê? Um mal que atinge não somente as crianças, como também os adultos? Você tem medo do quê? Tem medo do quê? Olha, daqui a pouquinho vamos mostrar a Amanda falando aí do medo. Deu uma travadinha aí no nosso PT, problemas técnicos, mas a gente não pode ter medo, né? Tem que continuar indo para frente. Parece que hoje, mas nós vamos continuar enfrentando aí. Eu dizia o seguinte, que para a gente lutar contra um inimigo, isso é sempre estratégia, quer dizer, não serviu o exército, mas estratégia de guerra, digamos, por aquilo que a gente lê na Sagrada Escritura, e sobretudo nos momentos de guerra, tinha que conhecer o inimigo para enfrentar, conhecer, inclusive, os pontos fracos e os pontos fortes do inimigo para saber que hora marchar contra ele para poder lutar. Vamos tentar identificar os medos? Vamos ver como é que o povo identifica os medos. Vamos tentar ver mais uma vez aí a Amanda falando para você de quais são os seus medos. Acompanhe comigo. Você tem medo de alguma coisa? Do quê? Um mal que atinge não somente as crianças, como também os adultos, é o medo da escuridão. Você tem medo de ficar no escuro? Ou talvez você tenha medo de altura. Ou quem saiba, você tenha medo da morte. Vou um pouco mais além. Medo de não conquistar o céu? Ou por que não dizer, medo de ir para o inferno? Tenho medo da morte. Se eu puder me esconder dela, eu me escondo. Tenho medo de chuva forte. Medo de chuva. Assim, você não achar um emprego, ficar desempregada. Então hoje eu tenho medo de estar andando aqui, né? Que estou trabalhando aqui agora, de repente pode vir uma pessoa aqui, roubar um cliente que eu estiver atendendo. Hoje em dia eu tenho medo de tudo, de todo mundo eu tenho medo hoje. Eu só não tenho medo de Deus, né? Que é Deus que olha a gente, protege a gente, né? De ir andando assim, uma pessoa me atacar, do jeito que anda, malandragem, né? Eu tenho medo de raio, tenho medo de tempestade, muita água, eu fico assim, sabe, apavorada. Porque eu já quase afoguei, né, numa enxurrada forte. Agora de altura também, até certo ponto eu não tenho não, mas passou de 10 metros para cima eu tenho medo. Poxa, tem bastante coisa a dar medo, né? Mas ter um medo de me paralisar, não. Mas quais medos que você poderia citar que você tem? Medo do desconhecido é uma coisa que me deixa intrigado, mas não a ponto de me paralisar. Tenho da morte. Medo, a senhora tem medo do quê? De cobra. Medo do quê? De ser assaltada. Eu tenho vários. Quais? Por exemplo, eu tenho medo de barata. De perder meu pai, minha mãe. Da morte. Da morte. A gente fica aqui ouvindo o depoimento das pessoas e pensando também quais são os meus medos. Sabe, é algo que às vezes a gente não consegue explicar porque nos paralisa. Essa é a questão. O medo paralisa. Você tem medo de uma tempestade. Geralmente é assim. Volta lá na questão da criança. A criança está com medo. O que ela faz? Tem uma atitude, não sei se ainda fazem isso, mas antigamente assim, está com medo, corre-se para debaixo da cama. Hoje as camas quase que não dá para esconder debaixo, mas as pessoas diziam isso, corre para debaixo da cama. Mas só que chega debaixo da cama, está escuro também, e aí tem medo do escuro. Então são os medos todos que as pessoas têm que enfrentar. E aqui está a resposta. Primeiro, o medo paralisa, mas o medo é algo que a gente tem que enfrentar. A gente não enfrenta o medo, a gente fica ali parado sem ter progresso. Eu sempre digo isso para as pessoas. Levanta a cabeça, enfrenta o medo, enfrenta o medo. Claro, tem situações que são difíceis mesmo, porque as pessoas já têm medo da morte. E é um medo, já falei isso anteriormente, a gente tem medo, tem receio, não quer receber uma notícia, tem medo de perder um ente querido, tem medo de perder o pai, a mãe. A gente tem que se preparar para isso, porque são medos que a gente tem que enfrentar, porque nós vamos passar por eles.
A vida é feita assim, cheia de altos e baixos, cheia de dificuldades. Se a gente tiver medo e não enfrentar o medo, a gente não consegue progredir. Tantas coisas as pessoas deixam de conquistar porque tem medo. Medo de não dar certo, medo do que vão falar. Tudo isso é objeto de oração de cura interior. A pessoa não dá passos significativos na vida porque tem medo do que pode acontecer. Tem gente que tem medo de se casar porque não vai dar certo, já começa com aquela carga de negatividade, porque é coisa que o medo traz também. A pessoa tem medo e junto com o medo uma carga muito grande de negatividade. Já disse que isso é objeto de oração de cura interior, porque são traumas que estão escondidos aqui. Medo de escuro, medo das pessoas, medo, tudo isso pode ser curado numa oração de cura interior. Mas é preciso enfrentar o medo. Você identificou que você tem medo de escuro, que você tem medo disso ou daquilo outro, medo da tempestade, medo de perder o emprego, medos. Tem que começar então a trabalhar com isso. Trabalhar com as situações difíceis. Algumas coisas a gente tem que passar por um processo de aceitação, uma resignação do coração para aceitar aquilo que a gente não pode mudar. A realidade da morte a gente não pode mudar. Uma hora ou outra ela vai chegar perto de nós. Então a gente precisa enfrentar isso. Conheça os seus medos e depois busque em Deus a força para superar os seus medos. Primeiro conheça. Não vá lutar contra um inimigo, se esse for o seu grande inimigo, lutar contra ele sem conhecê-lo. Passe por um processo de conhecimento. Conheça o inimigo, conheça o medo e aí você vai buscar força em Deus para superá-lo, para vencer. Olha, eu quero falar com você que está participando aqui comigo, está deixando o seu pedido de oração, muita gente participando aqui do nosso quadro Catequizando, também deixando o pedido de oração. Lembrar que nós vamos rezar por você, pedindo que a graça de Deus aconteça aí na sua vida para que você seja curado dos seus medos. Então manda para cá o seu pedido de oração, 0800 777 0021 ou 19 3871 9620. Eu apresento já aqui no programa, vou abençoar no final e depois o seu nome vai para 100 missas. Nós continuaremos rezando por você, rezando pela sua família, para você ter força para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os medos. E eu quero agradecer aqueles que estão participando aqui do nosso Catequizando e respondendo corretamente, porque a minha pergunta é essa: qual dessas imagens simboliza o Espírito Santo? Alternativa A, alternativa B ou alternativa C? O cordeiro, a pomba ou as flores? Qual delas? Liga para cá, participa comigo e você está concorrendo o CD Brado de Vitória e também o devocionário do Preciosíssimo Sangue de Jesus. Quem está participando comigo é a Tânia de Jesus da Luz Coelho, lá de Afrânio, em Pernambuco, o Antônio Reis Tonetti de Imbaúba, São Paulo, a Célia Michel Fivaz de Cascavel, no Paraná, a Francisca Franca Fontes Rodrigues, lá de Aiubá, no Ceará, a Maria Zelita de Araújo, de Campinas, também a Ivanilce Francisca de Souza, de Riacho de Santana, na Bahia, a Benedita Medeiros, sobrinho, de Campinas, a Letícia Luiz de Freitas, de Rio Verde, em Goiás, e a Eliane Rosineide Ferreira Camargo, de Fartura, São Paulo. Obrigado pela participação. Eu vou para o intervalo, mas aguardando você participar comigo, participando aqui do nosso Catequizando e deixando o seu pedido de oração. Vou para o intervalo, já eu volto.